E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula 55. Hoje, dando continuidade às nossas abordagens sobre o lado prático das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a gente vai falar sobre a NR 24, que é a norma que fala das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Na nossa opinião, essa é a norma que dá dignidade ao trabalhador. Por que isso? Muita gente pergunta para a gente, precisava uma norma falar da quantidade mínima de água potável a ser fornecida para o trabalhador? Gente, precisa. Porque se isso não tiver normatizado, muita empresa deixa de fornecer água potável para o seu empregado. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu recebi uma denúncia de um pessoal que trabalhava numa lanchonete, ou seja, toda hora pegando água ali para fazer um chá, um mate, um cafezinho, um suco, e o pessoal tinha que levar a água de casa, porque essa lanchonete não fornecia. E a prova, lógico, quando a gente chegou na lanchonete, o pessoal tem liberdade total de pegar água, foi só abrir a geladeira, cada garrafinha com uma etiqueta e o nome da pessoa. Está mais do que provado que o pessoal levava água de casa, né? Então, se isso não tiver normatizado, muita empresa deixa de fornecer água para o seu empregado. Então, é a norma que leva essa dignidade para o trabalhador, ok? Passada essa introdução, vamos falar da norma. Vamos para o 24.1.3. Os locais onde se encontram instalações sanitárias deverão ser submetidos a processo permanente de higienização, de sorte que sejam mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores durante toda a jornada de trabalho. Gente, a ideia da norma da NR 24 não é limpar quando tiver sujo uma instalação sanitária, mas a manutenção da limpeza dessas instalações sanitárias, tá? Muitas vezes a gente chega, principalmente em parques industriais maiores, tá aquela imundície, uma instalação sanitária. Porque o pessoal limpa de manhã, limpa de tarde, limpa no final do expediente. Pessoal, a ideia é a manutenção da limpeza. Ao mesmo tempo, já tive a oportunidade também de visitar outros lugares em que de 45 minutos, me parece, a responsável pela limpeza, né, pelos serviços gerais, só passava aquele pano úmido no chão com detergentezinho, com limpa-chão desse da vida, né? E o troço ficava organizado, cheiroso, arrumado. A ideia da norma é essa, a manutenção da limpeza durante toda a jornada de trabalho. Ok, pessoal? Uma coisa que frisa bastante isso é esse mictório num parque industrial aqui em Maceió que eu encontrei uma vez. Vocês não fazem a ideia da caatinga que esse negócio estava, né? Eu até fiz questão de registrar a imagem, por mais que ela não mostre o cheiro. Olha a quantidade desses saizinhos jogados no mictório. Aqui mais no canto direito da imagem tem dois maiores, os outros todos pequenos. Vocês têm a tentativa do pessoal de fazer o negócio melhorar o cheiro, mas era impossível. Esse banheiro tinha muita pouca ventilação, né? E é uma coisa que contrasta totalmente com o texto da norma, a manutenção da limpeza das instalações sanitárias durante toda a jornada de trabalho. Eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe, gente, o seguinte: o item 24.1.7 fala que a proporção de lavatórios é de 1 para cada 20 trabalhadores ou fração. Por exemplo, se você tiver 30 trabalhadores, 2 lavatórios. As pias, né? Para lavar e enxugar as mãos, né? O 24.1.8 fala que se o ambiente de trabalho for insalubre ou que levar sujidade para o trabalhador, essa proporção é de 1 lavatório para cada 10 trabalhadores ou fração. Aqui a gente vai trazer 2 itens, um item da NR 18, que fala da construção civil, e um item da NR 22, que fala da mineração. O item 18.14.2.4 da NR18 fala que essa proporção de lavatório é 1 para cada 20 trabalhadores. Da NR22, que é a mineração, o 22.37.3
fala para a gente adotar o que estabelece a NR 24. E por que a gente trouxe essas duas NRs? Porque são duas atividades, a mineração e a construção civil, que levam sujidade para o trabalhador. Certo? Ou seja, pelo texto da NR 24, a proporção seria de 1 lavatório para cada 10 trabalhadores ou fração. Né? A NR 22 não tem problema, porque ela fala para adotar o que estabelece a NR 24. Ou seja, no caso da mineração, 1 lavatório para cada 10 trabalhadores ou fração. Mas a NR 18 fala que é 1 para cada 20, enquanto a NR 24 fala que é 1 para cada 10. E aí? E agora? Vamos abrir um parênteses aqui na NR 24 e vamos falar sobre 2 princípios do direito do trabalho. O que são princípios? Princípio, como a própria palavra já diz, é o início. Né? Ou seja, princípios do direito do trabalho são as bases sobre as quais o direito do trabalho está apoiado. Ele está alicerçado em cima daqueles princípios, daqueles alicerces. Alicerces, né? Perdão. Né? Então, o primeiro princípio que a gente vai trazer é o princípio da norma mais favorável e tem também o princípio da norma específica. O princípio da norma mais favorável fala o seguinte: quando você tem 2 normas diferentes falando sobre o mesmo assunto, você vai adotar aquela que seja mais favorável ao destinatário daquela norma, vamos assim dizer. Tá? Então, no nosso caso, você tem a NR 24, que fala que é 1 lavatório para cada 10, e a NR 18, que fala que é 1 para cada 20. Então, nesse caso, a norma mais favorável seria 24. Mas temos também o princípio da norma específica, ou seja, quando você tem uma norma geral que tenta abraçar o mundo, né, de uma vez só, e uma mais específica, uma que tem o objetivo, uma determinada coisa que não é tão geral quanto aquela que tentou abraçar o mundo, mas é aquela focada, você tem que usar a que seja focada e não aquela generalista. Tá? E no nosso entendimento, aqui cabe o princípio da norma específica. Né? Então, né, no caso da NR 18, que é da construção civil, a gente usar a proporção de lavatórios que está na NR 18 ou que está na NR 24, no nosso entendimento, cabe o que está na NR 18. Ah, Alexandre, mas não é justo porque outros setores de atividade que também tem muita poeira, muita sujeira, o pessoal pode se limpar mais facilmente, se lavar as mãos mais facilmente, não ficam aquelas filas. Concordo, né? Mas é o que está na NR 18. Né? Então, que se altere a NR 18. Né? A partir no nosso entendimento, tá? Salvo o melhor juízo, a partir do momento que a norma da construção civil ela é mais específica para a construção civil, a gente parte do pressuposto de que foram analisadas as condições específicas daquela atividade econômica. E a partir daí, com o ok da bancada do governo, bancada dos trabalhadores e bancada dos empregadores, entendeu-se que a proporção de 1 para 20 é adequada à construção civil, não há o que a gente se fazer. A gente não pode usar uma norma generalista para substituir uma coisa que está numa norma específica, a não ser que a NR 18 fosse omissa. Se a NR 18 não falasse nada a esse respeito, aí tudo bem, a gente vai pegar o que está na generalista, né? Na norma geralzona. Mas a partir do momento que o que está na norma específica já traz essa proporção, a gente entende que essa proporção deve ser respeitada. Ok, pessoal? Vamos adiante. 24.11. Os banheiros dotados de chuveiro deverão ser mantidos em estado de conservação, asseio e higiene. De novo, pessoal, só para trazer a ideia dessa manutenção, tá? Vocês vão encontrar isso ao longo de toda a NR 24. Serão previstos 60 litros diários de água por trabalhador para o consumo das instalações sanitárias. Já me perguntaram como que a gente faz para ver essa quantidade, se a gente vai lá para ver a caixa d'água. Gente, claro que não, tá? Isso aí é um tipo de coisa que é só
o bom senso, né? Perguntar para o trabalhador se tem falta d'água constantemente, se em locais de trabalho assim mais horizontais, mais distantes, se os pontos mais distantes lá da sala de administração tem algum problema com falta d'água, etc. Isso é uma entrevista rápida, mata pra gente, tá? E os gabinetes sanitários deverão ser dotados de porta independente provida de fecho que impeçam o devassamento. Ou seja, gabinete sanitário é o local onde está o vaso sanitário. O que a norma está falando? Toda vez que tiver um gabinete onde esteja alocado um vaso sanitário, você tem que ter uma porta para dar privacidade para o usuário. Ah, Alexandre, mas isso é evidente. Gente, não tão evidente assim. Isso é uma cerâmica no interior do estado de Alagoas. Ah, Alexandre, mas Alagoas é um estado pobre, uma cerâmica é uma atividade mais rudimentar. Tudo bem, isso aí até a gente entende. Mas isso aqui, essa outra realidade, foi uma grande empresa de ônibus daqui de Maceió. Né, gente? Então são situações que afrontam a norma e é por isso que está normatizado. Porque se não tiver normatizado, igual 24.1.26, muita gente deixa de fazer. Ok? 24.1.26.1. Cada grupo de gabinete sanitário deve ser instalado em local independente dotado de anticâmara. Muita gente me pergunta o que é essa antecâmara, tá, pessoal? Vamos pensar o seguinte, normalmente você entra no banheiro, ou masculino ou feminino, tem lá 3, 4, 5 gabinetes sanitários um ao lado do outro. O que é essa antecâmara? Essa antecâmara é aquele lugar que você entra e tem aquelas pias para você lavar a mão após usar o vaso sanitário. Isso é antecâmara. O que está falando aí para a gente é que você não pode ter essas 3, 4, 5 gabinetes sanitários dando para o corredor. A não ser que você tenha um banheirozinho que dá para o corredor, igual na nossa casa. Isso nada demais. Mas a partir do momento que você tem grupos de gabinetes sanitários, essa antecâmara é necessária, tá? 24.2.3. A área de um vestiário será dimensionada em função de um mínimo de 1,5 m para cada trabalhador. Lógico que a gente não vai ficar medindo também isso aí. É para perguntar para o pessoal. Você que é técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, está fazendo um dimensionamento, procura refazer um dimensionamento do vestiário, é perguntar para o pessoal se no final do expediente, no início do expediente, esse vestiário está ficando muito tumultuado, está ficando muito cheio de gente, né, para fazer o dimensionamento. Se for fazer um redimensionamento disso, adotar esse 1,5 m. Agora, perguntou para o trabalhador, ele falou que está tudo bem, está tudo fluindo normal, você foi verificar o início e o final da jornada, viu que a coisa está fluindo bem? Tá tudo sob controle. Nas atividades e operações insalubres, bem como nas atividades incompatíveis com o asseio corporal, que expõem os empregados a poeiras e produtos graxos e oleosos, os armários serão de compartimentos duplos. Muitas vezes o pessoal deixa isso passar despercebido. A gente já comentou sobre isso, se não me engano, na videoaula 24, que fala sobre as áreas de vivência da construção civil, tá? Que é uma das atividades que expõe os trabalhadores a poeiras e etc. Né? O dimensionamento mínimo desses armários duplos é esse aí. Tá? Para quem já teve a oportunidade de ver a videoaula 54, estou repetindo o dimensionamento aqui, são as duas opções. A letra A, 1,20 m de altura, dividido em 2 compartimentos, um de 80 e um de 40, ou 50 de altura, com 50 centímetros de largura, em 2 compartimentos independentes de 25 centímetros cada um. Fechados, eles teriam esse aspecto aí, mais ou menos, né? E o que a gente costuma ver é esse tipo de armário, que isso aí não é um armário, isso aí é um escaninho, isso aí existe para guardar documento, né? Muitos empregadores tomam a opção de fazer uma reforma e transformar cada 4 compartimentos desses em um armário, né? Fica mais caro, mas não deixa de ser uma opção, tá? E o 24.2.16 é proibida a utilização de vestiário para quaisquer outros fins, ainda em caráter provisório. Como assim outros fins? A gente já viu documento, material guardado em vestiário. O objetivo do vestiário, o texto da norma já diz, né, é um local para o trabalhador trocar de roupa.
ponto, né? Sob pena de autuação, e não é permitido que roupas e pertences dos empregados se encontrem fora dos respectivos armários. Um caso aí, tá? Eu chamei a atenção até disso, por quê? Porque isso aí, quando a gente encontra situações como essa, é um indício claro e forte de que não tem armário para todo mundo, né? Ou que os armários são pequenos, ou que não tem esse compartimento separado para roupa limpa e para roupa suja. Além, lógico, né, de evitar furto, né? Por isso que a norma proíbe, né, que roupas e pertences se encontrem fora dos respectivos armários. Isso é uma situação bastante comum que a gente encontra, né? O 2431, a gente já está encerrando, né? Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 operários, é obrigatória a existência de refeitório, não sendo permitido aos trabalhadores tomarem suas refeições em outro local do estabelecimento. Gente, não é trabalhadores, não é melhor dizendo, perdão, não é empregados, tá? Não é 300 empregados, é 300 trabalhadores, 300 operários. Ou seja, eu tenho um parque fabril, minha empresa tem 50 empregados, mas eu tenho várias empresas parceiras, como o pessoal gosta de chamar, né? E ao todo dá 400 operários no meu parque industrial. Eu preciso ter um refeitório, em função do que exige o 2431, ok? O 24310, água potável em condições higiênicas, fornecida por meio de copos individuais ou bebedouro de jato inclinado e guarda protetora. O que vem a ser essa guarda protetora, né? Eu sinceramente eu não sabia, até estar montando essa videoaula, busquei na internet, achei essa definição aí. Na quarta linha, de cima para baixo, está assim, ó, guarda protetora é aquela pequena aba de aço inoxidável junto à saída do jato, que impede o contato da boca do usuário com a saída da água do bebedouro, para que não haja contaminação, né? Isso aí era um médico, né, higienista, se não me engano, perdão, falando nesses fóruns que tem na internet. Eu achei isso aí bem bacana, falando sobre a guarda protetora. Ou seja, o bebedouro, ele tem aquele tubinho, né, do jato inclinado, né, que é o local onde sai água, e tem que ter uma abazinha de aço inoxidável ao redor desse tubinho, né, para que não haja contaminação. É o mesmo processo do chimarrão, né? O chimarrão, apesar de muitos terem a biqueira de ouro, né? O calor ajuda a desinfetar o negócio, mas o princípio é o mesmo, né? É para que não haja contaminação, né? E a norma continua falando proibindo-se sua instalação em pias e lavatórios e uso de copos coletivos. Eu queria chamar a atenção também, pessoal, disso aqui, ó. São bebedouros de jato inclinado. A gente encontra muito esse tipo de bebedouro, tá? Só queria chamar a atenção o seguinte, isso aqui é um jato inclinado. Isso aqui não, isso é uma torneira. Por mais que saia água potável daí, é melhor para o pessoal usar a garrafinha que eles levam para o local de trabalho deles, mas a norma fala em bebedouro de jato inclinado e mais. No item 2471 fala que a proporção é de um bebedouro para cada 50 empregados. Ou seja, um jato inclinado para cada 50 empregados ou fração, né? Então, nesse exemplo aqui, se você tem 80 empregados, 80 trabalhadores, está errado. Você tem que ter 2 de jato inclinado para atender o que diz a norma. E se você quiser ter uma torneirinha, tudo bem, é opcional, né? Mas ela não entra na conta. Então, a norma 24 fala em bebedouro de jato inclinado de 1 para cada 50, ok? Quando não for possível obter água potável corrente, essa deverá ser fornecida em recipientes portáteis hermeticamente fechados, né, de material adequado e construídos de maneira a permitir fácil limpeza. Pessoal, quando não for possível obter água potável corrente para botar o bebedouro, aí pode estar aquela garrafa térmica, né? Mas a garrafa térmica não é uma substituição do bebedouro.
Só quando for impossível instalar o bebedouro é que tem que colocar a garrafa térmica. A gente encontra muito nesses parques industriais bem extensos, né, horizontais e tudo, nos locais mais distantes, você vê algumas garrafas térmicas. Está errado. Porque é plenamente possível levar a água corrente até lá. Lógico que tem que ser feito uma obra de uma instalação hidráulica e etc. Né? Mas a garrafa térmica é uma opção quando é impossível instalar a água corrente para que ela seja levada até o bebedouro. Tá, pessoal? Com isso, nós terminamos a videoaula sobre a NR24. Né? Nós nos estendemos aí um pouquinho mais, peço desculpas, mas acho que há alguns detalhes, né, importantes para a gente chamar a atenção, que a leitura da norma muitas vezes a gente deixa passar batido, ok? Pessoal, como sempre, estamos à disposição aí no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter. Orkut e Facebook é só procurar a gente pelo nome, Alexandre Sabino de Oliveira. O e-mail sabino.sst@gmail.com e o nosso Twitter, SabinoSST, tudo junto. Né? Muita gente tem deixado de acessar o blog, gente, que está em cima, sabino.sst.blogspot.com, ou só jogar no Google blog do Sabino, que vai aparecer a primeira opção. Não deixem de acessar o blog, porque lá a gente traz muita informação também complementar ao que a gente apresenta na videoaula. Ok? Uma delas, claro, que a gente não trouxe a NR24 toda, o link para a NR24 na sua totalidade está à disposição lá. Gente, obrigado, minhas desculpas pela extensão da videoaula e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.